Deus manda dizer algo nesta noite. Vai chegar em um lugar que você vai ser convidado de a sobre para pregar. E a mensagem não vai agradar a muitos, porque a palavra que o Senhor vai colocar na tua boca vai ser dura para conserto. Deus manda dizer assim, ó, não temas, porque o ovário e a seque, a ouve, a devasso, deca e astéria desce sobre a tua vida hoje. Vou te dar dom, vou revelar a mistério da minha palavra. Muitos não querem mais pregar a minha palavra e a verdade, mas eu te digo, homem, nesta noite, vou te usar em muitos lugares. Abre a tua boca, não temas, porque a palavra que eu vou mandar do trono da graça para te falar, para a minha igreja, para conserto, porque muitos já estão mortos espirituais, e através da tua vida, muitos vão se levantar. Então não temas, onde chegar, prega a minha palavra, assim te diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Já estivemos aqui na Escola Bíblica Dominical e é uma satisfação estarmos na presença de Deus. Por isso que a gente não pode ter medo de vir à igreja. A gente estava falando agora no café, tem uns crentes que estão achando que o coronavírus é crente. Ele só está na igreja. Né? Quando vai no mercado, no banco, vai receber o auxílio emergencial naquela aglomeração, não tem medo. Mas na hora de vir para a igreja, posso pegar o vírus. O coronavírus não é crente. Ele não vai para o céu. O pastor Serafim já falou que lá não tem vírus. Então ele não é crente. Então venha para a igreja, irmãos, venha para a igreja. Não é? Não tem disso. Não vamos deixar de nos cuidar. Eu já falei hoje de manhã até lá no Belém, onde eu dei aula na escola dominical, que o crente não deve tentar a Deus. Então você não vai ser displicente nos cuidados, mas também não vai deixar de adorar a Deus. Nós já temos sentido a presença de Deus, e eu convido os irmãos agora para que nós abramos as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Essa palavra veio ao meu coração ontem pela manhã. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos Lucas capítulo 7. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro digo: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão
que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Amém. Glória a Deus. Vamos, esse é um dos muitos milagres que Jesus fez em seu ministério. Mas esse milagre tem algumas características que eu gostaria de compartilhar com os irmãos esta noite, que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus já tinha acabado, aqui em Lucas, diz que ele fez um sermão num lugar plano, né, que por isso que é chamado aqui o sermão da planície, mas que é o mesmo sermão do monte lá de Mateus. O ensino é o mesmo, e assim como lá em Mateus, depois que ele acabou o sermão, ele desceu do monte, ele fez 2 milagres, lá em Mateus está registrado, curou um leproso e curou esse servo do centurião. Lucas aqui também registra que depois que Jesus fez os discursos, explicou a sua doutrina, ele entrou em Cafarnaum, onde ele estava morando. E o servo de um centurião estava doente, diz o texto, morrendo, moribundo. E o centurião ouviu falar de Jesus. Então veja que o centurião, ele não ouviu os discursos que Jesus havia proferido, porque Jesus tinha falado o seu sermão para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele ensinou os seus discípulos. Aquele centurião, o que era um centurião? O centurião era hoje se fosse a gente fazer uma equiparação, era um capitão, né? Porque o centurião era um oficial romano que comandava 100 homens, por isso que se chama centurião. Ele era comandante de 100 homens, era alguém do exército romano, portanto este homem era romano, era do grupo que dominava Israel. Nos dias de Jesus, os romanos estavam dominando Israel. Os romanos não gostavam dos judeus, porque o povo judeu era um povo diferente dos outros povos. Os romanos dominavam todos os povos da época, mas eles tinham uma cisma com os judeus. Por quê? Porque era costume do Império Romano dominar os povos e deixar os povos à vontade na questão religiosa. Era prática do governo romano deixar que os povos mantivessem a sua religião, mas com uma diferença: eles também deveriam cultuar o imperador. O imperador romano, nós estávamos ali no segundo, nessa época, era o segundo imperador romano, Tibério. O primeiro imperador, a Bíblia fala, quando Jesus nasceu, era o primeiro imperador, César Augusto. Na verdade, o nome dele era Otávio, mas depois que ele conquistou o poder, ele se declarou imperador. Ele era sobrinho de Júlio César, o famoso Júlio César, que queria ser imperador, mas foi morto antes de se declarar imperador. Otávio, ele adotou o nome do tio, César, e o nome Augusto. Augusto quer dizer divino. Então ele se fez Deus, se declarou imperador, se declarou Deus, e como Deus deveria ser cultuado. Então era uma exigência dos romanos que todos adorassem o imperador. Inclusive em Israel, lá em Cesareia de Filipe, onde Jesus vai revelar o mistério da igreja, quando Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E depois ele disse para Pedro: tu és Pedro, e eu te digo que sobre esta pedra, que era Jesus, edificarei a minha igreja. Lá na cidade de
Cesareia de Filipe, olha o nome da cidade, já era em homenagem a César. Lá, Filipe, que era um dos filhos de Herodes, ele tinha construído um templo para Augusto. Lá em Cesareia existia um templo para Augusto, e também depois foi construído um templo para Tibério, que era o segundo imperador, que também era imperador, também devia ser adorado como Deus. E todos os povos obedeciam a esta ordem romana. Tanto que lá mesmo em Israel se construiu um templo. Mas o povo judeu, ele não adorava o imperador. Porque a crença judia é de que só há um Deus. O primeiro mandamento da lei é: não terás outros deuses diante de mim. Então os romanos não gostavam dos judeus, porque os judeus se recusavam a adorar o imperador. E eles achavam sempre que os judeus eram um fator preocupante, porque essa recusa deles adorarem o imperador era considerada uma semente de rebelião que poderia proliferar para todo o império. Então os romanos, eles tinham os judeus em suspeita sempre. Tanto que quando os principais sacerdotes quiseram condenar Jesus, qual a acusação que eles levaram a Pilatos? Este homem não aceita César. Ele diz que ele é o rei dos judeus. Justamente para induzir Pilatos a condená-lo, que era o que mais eles temiam. Mas a Bíblia diz que esse centurião, embora fosse romano, ele fazia bem para o povo judeu. Inclusive, ele teria construído a sinagoga de Cafarnaum, que foi escavada até. Hoje a gente sabe como era uma sinagoga dos dias de Jesus, por causa dessa sinagoga de Cafarnaum. Ela já foi toda escavada. Até se os irmãos procurarem no YouTube um vídeo daquele arqueólogo, que é adventista, o pastor Rodrigo Silva, ele fez um programa, que tem um programa lá na TV Novo Tempo, ele fez um programa sobre a sinagoga de Cafarnaum. Vocês vão ver lá, quase meia hora de programa, ele mostrando a sinagoga, mostrando, quando Jesus fala, na cadeira de Moisés, aí ele mostra ali que escavaram ali, descobriram. Então tem toda a sinagoga. Vocês vão perceber como era uma sinagoga nos dias de Jesus. E essa sinagoga foi construída por este centurião. Então era um homem que, apesar de romano, e os romanos tinham cisma com os judeus, ele amava os judeus, que ele dominava. Então ele é uma pessoa benevolente. Ele tanto gostava dos judeus, que ele construiu uma sinagoga para ele. Outra coisa que a gente vê de interessante desse centurião, é que esse centurião, apesar de ser romano, ele estava preocupado com a doença de um servo. Quer dizer, a doença de um escravo dele, que estava doente e para morrer. E era da cultura romana o desprezo pelos escravos. A escravidão em Roma era comum. Os romanos escravizavam, viviam do trabalho escravo, assim como os gregos. E as leis romanas, eu até estudei na faculdade, as leis romanas sobre a escravidão, tratavam o escravo como uma coisa. Na lei de Moisés, não, os escravos eram considerados pessoas, embora eles fossem propriedade, lógico, porque todo escravo é uma propriedade, mas havia normas na lei de Moisés que mostravam a consideração do escravo como pessoa, tanto que se um senhor maltratasse o escravo e o escravo ficasse muito machucado, a lei determinava que ele fosse liberto, porque não dava esse direito ao senhor do escravo.
Mas em Roma, o proprietário de escravos, o senhor de escravos, ele tinha direito de vida e de morte sobre o escravo. Ninguém podia, se ele quisesse matar o escravo, ele acordou com dor de cabeça, não gostou da cara do escravo, ele podia matar o escravo e nada lhe acontecia com isso. Mas a Bíblia diz que este homem era diferente. Ele ficou preocupado porque um escravo seu estava doente e estava à morte. Estava preocupado. Era um homem que levava em conta as pessoas, mesmo sendo escravo. Então esse homem era diferente. A gente vê que ele era um homem bom, era um homem benevolente, era um homem que respeitava as pessoas. E apesar da posição que ele tinha, veja que ele era o centurião, ele comandava 100 soldados romanos, e Cafarnaum não era uma grande cidade, ali era uma região periférica, ali na Galileia, e portanto, ele deveria ser a maior autoridade romana ali. Mas apesar da posição dele, ele queria bem as pessoas, tanto os seus escravos, quanto os judeus, que eram um povo dominado por ele. Era um homem bom. E a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. E ele creu que Jesus podia curar o seu escravo. Ele era uma autoridade. Portanto, ele poderia ter ido falar com Jesus. Embora Jesus fosse sempre cercado por uma multidão, ele iria sempre, se ele fosse falar com Jesus, todo mundo daria espaço para ele falar com Jesus, porque ele era a autoridade, ele dominava aquela região. Mas além dele ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que respeitava o próximo, ele também era uma pessoa humilde. E a Bíblia diz que ele chamou os anciãos dos judeus e pediu que os anciãos dos judeus fossem falar com Jesus, porque havia o costume dos judeus não falarem com os gentios. Não era só com os samaritanos. O judeu normalmente não falava com os gentios. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus era um cumpridor da lei, que Jesus era um homem que obedecia a palavra de Deus. E ele falou: certamente este homem não vai querer falar comigo. Eu não sou judeu. Eu não sigo a lei. E portanto ele pode ter razões para não falar comigo. E eu quero que ele venha, porque ele precisa vir para salvar, ele precisa curar o meu servo. Ele não precisa nem vir aqui, mas eu sei que ele pode curar o meu servo. E como ele queria que Jesus curasse o seu servo, ele chamou aqueles anciãos e pediu para que eles falassem com Jesus a respeito da doença do seu servo. E aqueles anciãos foram falar com Jesus. E quando chegaram para falar com Jesus, eles procuraram mostrar para Jesus que aquele homem era bom, que aquele homem amava os judeus, que tinha construído a sinagoga. Eles trouxeram os méritos daquele homem, que não são poucos. Nós estamos falando até agora dos méritos deste homem. Era um homem bom, era um homem amável, era um homem prestativo, caridoso. E por isso aqueles homens falaram a respeito daquele homem. E a Bíblia diz que depois que eles falaram, Jesus não disse nada. Só perguntou: onde é a casa dele? Aí foram. A gente, na cabeça dos anciãos, Jesus estava indo porque aquele homem era bom. Aquele homem merecia. Mas é a primeira lição que eu tive desse texto. É que embora aquele homem fosse bom,
Ele não merecia. Nós não merecemos o amor de Jesus. Nós não merecemos as bênçãos de Jesus. Não queira achar-se bom. Não queira dizer, eu sou bom, eu fui injustiçado, eu não merecia sofrer o que eu sofri, eu sempre servi a Deus, eu sempre fiz, por que isso me aconteceu? Nós não merecemos nada. Aquilo que os anciãos falaram para Jesus era verdade. Ele construiu a sinagoga, que é uma bela sinagoga, e milhares de anos depois ela foi escavada e foi provada que ela era muito bem feita. Glória a Deus. Que aquele homem gastou uma fortuna para dar a sinagoga para os judeus, sendo ele romano. Mas isso não vale nada diante de Deus, porque o mundo inteiro, o universo inteiro, não pode comprar uma alma, muito menos uma sinagoga. Não é porque você faz isso para a obra de Deus, não é porque você faz aquilo para a obra de Deus, não é porque você dizima, não é porque você oferta, não é porque você frequentou a igreja, não é porque você fez tanta coisa para Jesus, que você pode dizer, Senhor, eu não me conformo com o que fizeram comigo. Porque tudo que você fizer não é nada perto do que era necessário para a sua salvação. Mas Jesus deixou a sua glória para pegar o peso dos seus pecados lá na cruz do Calvário e morreu por você, porque te ama. Aleluia! E eu só estou aqui, e você só está aqui, porque Ele nos deu um favor imerecido, que é a graça de Deus. E é por isso que Paulo escreveu, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não fosse a graça, nós não estávamos aqui, porque a graça que traz a salvação não são as nossas obras. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus não foi para a casa daquele homem por causa dos méritos dele. Os anciãos achavam que ele merecia, porque assim era que pensavam os judeus. Por isso que os judeus não aceitavam Jesus, porque eles se achavam filhos de Abraão. Eles, principalmente os fariseus, eles achavam que eles mereciam o céu pelo que eles faziam. Mas quando João Batista veio, virou para eles todos e disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira divina? Aleluia! Nada que você faça pode ganhar o céu. Nada que você faça pode trazer a salvação. Os anciãos falaram dos méritos daquele homem. Jesus foi em direção à sua casa, mas não foi por causa dos méritos. Quando aquele homem soube que Jesus estava vindo, ele sabia que ele não merecia. Ele sabia que ele não merecia. Aí ele manda uns amigos. Eu achei interessante isso. Ele manda uns amigos. Quer dizer, primeiro ele chamou as autoridades, os anciãos. Traz Jesus aqui. Aliás, ele não falou para trazer. Ele, na verdade, pediu para Jesus curar. Os anciãos já falaram, olha, ele merece, então o senhor tem que ir lá. E Jesus começou a ir. Aí quando o homem soube que Jesus estava vindo, aí ele manda os amigos. E diz, fala para ele não vir aqui não. Eu sou indigno. Eu não mereço receber Jesus na minha casa. Eu sou gentil. Eu sei que ele é judeu e eu sou gentil. Eu sou imundo pela lei. Ele não pode entrar na minha casa. E tem mais uma coisa, ele não precisa entrar na minha casa. Porque ele, pelo que eu ouvi falar dele, ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é poderoso. Ele tem autoridade. É ele quem tem autoridade. Outra coisa que me chamou a atenção é isso. Pelo mundo, pela lei humana,
centurião é que tinha autoridade, porque ele representava César, que era o dono do mundo. Mas ele reconheceu que a autoridade estava com Jesus. Então, por que eu e você queremos dizer o que deve ser feito? Quantas vezes a gente vai pedir oração para Deus e pergunta por quê? Eu falei aqui na escola dominical, a esposa de um primo meu ontem no culto que a gente fez na família, ela falou ontem que ela deu testemunho do irmão dela que estava com Covid-19, passou muito mal, mas Jesus curou, salvou-se. Aí ela, na oração de agradecimento, ela foi questionar Deus e foi perguntar: Senhor, por que meu irmão foi curado e tem tantos irmãos que estão sendo recolhidos? Por que o Senhor está curando um e não está curando outros? E o Senhor respondeu para ela. Ele disse assim: os que eu estou recolhendo é porque eles não têm mais o que fazer aqui. E os que eu estou curando é porque eles ainda têm o que fazer aqui. A autoridade é de Deus. Deus sabe o que está fazendo. E a gente às vezes quer dizer que Deus tem que fazer assim, tem que fazer assado. Irmãos, a autoridade dele. Jesus disse, depois de ressuscitado: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder está com ele. Nós devemos apenas obedecer. Glória a Deus. Ele manda os amigos. O amigo é aquele que a gente fala o que a gente tem no coração. Amigo é aquele que a gente abre o coração. Ele não tinha aberto o coração para os anciãos dos judeus, mas para os amigos ele abriu. Vai lá, diz para ele que eu não sou digno que ele venha aqui e que ele é a autoridade. E eu sei o que é isso, porque eu sou sujeito à autoridade e eu mando. E é quando eu falo para o soldado ir, ele vai; quando eu falo para ele vir, ele vem. E basta uma palavra e o meu criado sarará. Glória a Deus. Aquele homem mostrou fé. E aí a gente descobre por que Jesus foi em direção à casa daquele homem. Não era por causa dos méritos daquele homem, não era por causa da posição social daquele homem, era por causa da fé. Porque Jesus sabia que aquele homem tinha fé. É a fé em Jesus que vai fazer nós sermos abençoados. É a fé em Jesus que vai nos dar a salvação. É a fé em Jesus que vai nos fazer entrar no céu. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Deus não está olhando para o que você fez, nem pelo que você faz. Deus não está olhando para a sua posição. Deus está querendo saber se você confia nele ou não. Deus, aliás, não está querendo saber, ele já sabe. Porque Jesus já sabia que o centurião tinha fé. Isso foi revelado quando os amigos falaram. E a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se dele. Foi isso que Jesus achou bonito no centurião. Quando ele recebeu o pedido dos anciãos, ele já sabia que aquele homem tinha fé. Mas ele foi em direção à casa, porque ele sabia que essa fé seria revelada para a multidão. Quando os amigos vieram, os amigos contaram o que estava no coração daquele homem, porque ele abriu o coração para os amigos. E aí Jesus se voltou para a multidão e disse: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E como essa fé foi revelada, Aleluia. o criado foi curado. Porque quando os amigos voltaram, o criado já estava sarado. Porque o que agradou a Jesus foi a fé do centurião. Aleluia. Glória. Como é que está a sua fé? Como
Como é que está a sua fé? Se não tiver aqui alguém, um amigo seu, que vá revelar o que está no seu coração, que você disse para alguém, se você não disse para ninguém aqui, nós não vamos saber. Mas sabe uma coisa? Entre os que estão aqui, tem um que sabe, que é Jesus, porque Ele está aqui. Ele disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu aí estarei no meio. E se tem uma coisa que Jesus conhece e vê, é a nossa fé. Aleluia. Como foi que Ele falou lá para Pedro? Quando ele começou a afundar, homem de pouca fé. Até agora tem umas traduções que colocam pequena fé. Eu brinco, porque quando a gente fala assim, pouca fé, tem lá no Belém, agora no tempo novo, mas no tempo velho, depois que você tem um refeitório agora na reunião de obreiros, tem um refeitório lá, você almoça, né? E quando sai assim, tem um bule assim, né, de café e outro de chá, né, para você tomar. E tinha um irmão que ficava lá, né, bom, o cafezinho. Aí sempre trocava, né? Eles faziam rodízio. Aí depois eles colocaram agora um outro lá que você mesmo que aperta, né? Não precisa mais de irmão. Aí eu falei assim, olha, tiraram a posição aqui, porque ninguém queria ficar nessa posição, que é o homem de pouca fé. Ninguém quer ser chamado de homem de pouca fé. Mas Jesus chamou os discípulos, homens de pouca fé. Mas para esse centurião ele disse, nunca vi tanta fé. Para aquela mulher que também não era judia, aquela mulher cananeia, mulher, grande é a tua fé. Jesus sabe como está a sua fé. Aleluia. E você só vai ser abençoado. Aleluia. Você só vai ter o agrado de Jesus. Glória a Deus. Se você tiver fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Lá ainda no Antigo Testamento, quando o Senhor veio com 2 anjos falar com Abraão e perguntou onde está sua mulher, Sara. Está ali na porta da tenda. Fala para ela que daqui a 1 ano ela estará com uma criança nos braços. Aí Sara, que estava atrás da porta, riu, porque não tinha fé. E aí ela foi repreendida na mesma hora. Por que você está dando risada? Não estou dando. Você riu. Haveria coisa difícil ao Senhor? Aleluia. E dentro de 1 ano, Sara estava rindo de novo, mas alegre por causa da criança, cujo nome foi riso. Isaac quer dizer riso. Toda vez que Sara chamava Isaac, certamente vinha na memória dela, eu ri de incredulidade. Eu ri de incredulidade. Deus mandou dar o nome de Isaac para a criança, para ela nunca mais se esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Jesus está olhando para você agora. Como está a sua fé? Aleluia. Glória a Deus. É a sua fé que vai determinar a bênção do mundo. Não é você que vai dizer se vai receber ou não. Não são as suas obras, não são as suas atitudes, não é o seu currículo, não é a sua posição, não é a sua bondade, não, é a sua fé. Aleluia. Aquele homem tinha tudo para não receber a bênção, porque era romano, porque era aos olhos da lei imundo, mas ele recebeu a bênção não porque construiu a sinagoga, não porque amava os judeus, não porque amava os seus servos, mas porque ele creu em Jesus. Aleluia. Creia em Jesus. Faça o que Jesus está mandando. Dê crédito a Jesus. Ouça
palavra de Jesus. E você vai agradá-lo. E você vai ser abençoado. Enquanto você estiver se prendendo aos seus supostos méritos, às suas supostas razões, às suas supostas justiças, você não terá sucesso, não terá êxito. Aquele criado foi curado, porque aquele centurião tinha fé. Aleluia. Amém. Glória a Deus.